Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para a fanpage Pérola de Ramatiz e para o nosso canal no YouTube e perfil no Instagram. Nossos encontros semanais sempre às segundas-feiras, às 9 horas da manhã. Meu mais profundo axé, saravá, namastê. Vamos falar no encontro de hoje sobre a sabedoria do Oriente na Umbanda. Sabedoria do Oriente na Umbanda. E eu vou fazer uma exposição para vocês. Nós vamos estudar um sutra, que é um pequeno aforismo, uma pequena assertiva de um sábio do Oriente, que é Patanjali, e vamos construir uma interpretação juntos, trazendo dentro de um contexto da Umbanda. Eu busquei referência nessa sabedoria do Oriente em 3 escrituras para vocês, para mostrar para vocês, mas nós vamos usar somente uma. Então, nós temos uma escritura fidedigna que registra a sabedoria do Oriente. Bhagavad Gita, interpretado por Paramahansa Yogananda. Esse aqui é o volume 2, Ciência Régia de Realização Divina. É o volume 2, são 1.600 páginas quase, os 2 volumes. Aqui é um diálogo entre Krishna, que é o ideal de Deus do hinduísmo, né? E Arjuna, que é um devoto perfeito. Ali existem vários aforismos, vários sutras, pequenos textos, versos, e o Paramahansa Yogananda dá a interpretação. Muito bom. O Bhagavad Gita seria o evangelho do hinduísmo, assim como nós temos o evangelho do Cristo Jesus. Uma outra escritura consagrada, temos várias dentro da tradição do Oriente, é o Shiva Sutras. Esse aqui é do professor Taimini, que foi um sanskritista indiano. Realidade e realização suprema. Também são pequenos aforismos, ele dá a interpretação. Esse aqui é dentro da tradição dos devotos de Shiva, né? Shivaísta, vamos dizer assim. E, por último, que nós vamos usar na referência do nosso estudo de hoje, esse aqui, os Sutras de Patanjali. Esse aqui é tradicional no sistema de yoga. Patanjali é bastante conhecido quem pratica yoga e meditação aí no Ocidente. O texto clássico, fundamental do sistema filosófico do yoga. Yoga quer dizer união com Deus. Patanjali foi um sábio, um rishi, que ele fez pequenos sutras. Sutras quer dizer, é um texto como se fosse uma linha, uma costura. São pequenos textos que você deve usar para meditação. Assim como nós temos também os sutras do Buda, nós temos os registros, os itãs da religião tradicional Yorubá, também é uma escritura, mas hoje, dentro do contexto, a gente está trazendo a sabedoria mais do Oriente, nós não vamos entrar nos itãs, que tem muito a ver com a mitologia da religião tradicional Yorubá, e tantas outras escrituras. O Evangelho do Cristo é uma escritura. Então, sabedoria oriental na Umbanda. Nós vamos ler aqui um pequeno texto, sutra bem sintético, do Patanjali, que ele está no livro 1, capítulo 1, que seria o Samadhipada. Pada quer dizer livro, Samadhi é comunhão com Deus, que é o verso 7, ou o Sutra 7, 7º Sutra, logo no início, que ele diz assim, já traduzido do sânscrito, já está no português: os meios de obter verdadeiro conhecimento são percepção direta, inferência e o estudo da escritura ou das escrituras. Veja bem, essas 3 ações nós fazemos dentro da Umbanda.
Percepção direta, inferência, o estudo das Escrituras buscando o verdadeiro conhecimento. O estudo da Escritura, a gente já não necessariamente não quer dizer que você tenha que ter um livro escrito. O livro é a referência principal, o registro etnográfico principal que mantém a tradição viva, né? E mantém uma tradição viva, porque a oralidade, com o tempo, ela vai se enfraquecendo, e se não tiver um registro etnográfico escrito, ela acaba se aculturando por outra filosofia, outra tradição, como aconteceu com a religião tradicional iorubá, no Senegal e na Nigéria, que hoje lá praticamente raros babalaôs, né? Tem inclusive nigerianos e senegaleses que não conhecem a religião dos seus bisavós, né? Dos seus antepassados, esqueceram e hoje são muçulmanos, ou são católicos, ou ateus, enfim. Então, os meios de obter o verdadeiro conhecimento são percepção direta, inferência e o estudo da Escritura. Vamos interpretar isso juntos. Faz de conta que nós estamos estudando esse texto, esse pequeno texto hoje, dentro da tradição da sabedoria oriental. O que é percepção direta? Aquilo que validamos pessoalmente por uma experiência vivenciada. A gente tem isso na Umbanda? Temos muito, né? O estado alterado de consciência, os transe. Quem não entra num transe, nós temos a intuição, nós temos a percepção direta. Quando a gente se sente bem, a gente está num local, a gente toma um passe, a gente se sente bem, a gente ouve uma preleção, a gente se sente bem. Estudo da Escritura, ele se dá também pela oralidade, isso acontece muito dentro da Umbanda. Notadamente com o Evangelho do Cristo, com essa Escritura, mas com a tradição do Oriente também. Então nós temos essa percepção direta dentro da Umbanda, do sagrado, do divino, ou do bem-estar que aquele ambiente ou que aquela ação nos propicia. Percepção direta do Orixá, nome e forma de Deus, muito pujante dentro das Umbandas. Inferência, o que é a inferência? Pelo efeito, a causa é conhecida. Isso é uma inferência. Eu não conheço a causa diretamente, mas pelo efeito, eu estimo, eu faço a inferência, eu infiro qual é a causa. Exemplos. Tomei um passo e me senti bem. Então isso é bom. A causa de eu estar me sentindo bem, fui lá e tomei um passe. Estou me sentindo bem. Então o passe é bom. Eu fiz uma inferência. Banho de manjericão me acalma. Toda vez que eu tomo banho de manjericão, me acalma. Então o efeito é a calma gerada. A causa, manjericão. Quando eu faço meditação de manhã no jardim, perto de um pé de manjericão, eu sinto o cheiro do manjericão, que não me acalma, uma aromaterapia. Então, eu posso inferir que aquele efeito de calma, a causa é o aroma da flor do manjericão. Então, percepção direta e inferência acontece muito. A gente faz isso sem sentir no nosso dia a dia. E aí, a percepção direta no campo religioso mediúnico, a percepção direta e a inferência, ela deve ser confrontada, comparada com a autoridade das Escrituras. Deve ser comparada, consultada com a autoridade das Escrituras. Se for positiva essa comparação, sim, esse método que eu estou testando através de uma percepção direta de uma inferência, ele está aprovado, ele é válido. Então, quando eu comparo uma experiência, uma percepção direta, eu fiz uma inferência, o passe é bom, tomei um passe e me senti bem. Então, eu tive uma percepção direta e, ao mesmo tempo, eu fiz uma inferência. Aí eu comparo com uma escritura, Jesus impondo as mãos, uma situação que é descrita no Evangelho, que Jesus impõe as mãos e faz uma cura. Jesus deu um passe magnético. Então eu tenho referência no Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho referência que positiva
essa minha experiência direta. Eu tenho referência, que positiva essa minha experiência direta, essa minha inferência. Por que então que isso é tão importante? Olha, veja bem, um sutra, um pequeno texto, os meios de obter verdadeiro conhecimento são percepção direta, inferência e estudo das escrituras. Um pequeno texto que está, um pequeno aforismo que está numa escritura consagrada, que é o Sutra de Patanjali, que é um sábio do Oriente. Quanta interpretação, reflexão já está nos provocando. E aqui um alerta. Num tempo que muitos estão ensinando coisas que eles mesmos criaram, baseados na experiência particular e logo limitada, experiências essas que são modificações radicais de métodos testados, aprovados e positivados pelas Escrituras. Num tempo que muitos estão ensinando coisas de Umbanda que eles mesmos criaram, baseados em experiências particulares, que são modificações de métodos consagrados na tradição e no fundamento. Vamos ser mais objetivos. Desobsessão online. Quebra de demanda online. Você vai lá, se inscreve num curso e vão te ensinar tudo. Aí a gente tem que pensar assim, tá, quem é que está passando isso? Tem uma percepção direta dentro da sua experiência particular, religiosa, fez uma inferência e a partir dele está passando isso como um método consagrado. Qual é a referência que nós temos isso numa escritura? Nós temos no Evangelho, nós temos no Itanifá, da religião tradicional, Yorubá, nós temos uma escritura do Oriente. Jesus curava à distância? Sim, Jesus curava à distância. Mas quando ele curava à distância, não se tem registro que ele estava só. Não se tem registro que ele estava só. Jesus começou a curar depois que reuniu os 12. Onde 2 estiverem reunidos em nome do Pai, eu ali estarei. Então Jesus reuniu os 12, a partir daí ele teve uma sanga, uma comunidade, uma sustentação, né, de fluido, de energias, de ectoplasma, além das hostes angélicas, obviamente, mas eram 12 médiuns com ele, até durante toda a sua missão messiânica na Terra. Então, quando a gente começa a ver nos dias atuais muitos métodos e que são modificações radicais daquilo que estava consagrado, e hoje o meio online ele banalizou não a ferramenta em si, a ferramenta é neutra, mas o uso do meio online está banalizando muitos métodos consagrados nesta Umbanda de todos nós, a ponto da gente perder uma referência, sim, referência histórica que a gente tem, né, de percepção direta, de inferência e baseada nas escrituras. Aí quando eu falo escritura também está as instruções da oralidade que são passados ao longo do tempo, que a gente vai acumulando isso quanto experiência, quanto referência. A gente perde o norte, assim, a gente não tem referência nisso que está acontecendo, porque é um método que a gente desconhece. Eu desconheço você fazer demanda online, resolver desobsessão assim online, né? Você ensinar online. E aí, entre outros saberes hoje que estão distorcidos, baseados em práticas particularizadas, que o objetivo tão somente o ganho, e a partir daí a sabedoria da Umbanda ela vai virando, vai se enfraquecendo, e a mera transmissão de informação para indivíduos que estão sequiosos e ansiosos desses conhecimentos. E eu pergunto, qual é a finalidade de você que procura a Umbanda? Poderia ser qualquer outra religião, mas vamos falar de Umbanda.
Por que você busca a Umbanda? Por quê? Poder do orixá, magia, você ser um mago, você resolver, desembaraçar, enfrentar adversários, resolver seus problemas diversos, financeiros, dinheiro, demanda, obsessão, cura física, sucesso. Aí é um materialismo espiritual ou uma espiritualidade materialista. Até digo que grande parcela da massa que procura Umbanda ela é motivada por esse materialismo espiritual ou espiritualidade materialista. E hoje nós temos quem instiga e incentiva esta postura porque tem um ganho em cima desta massa, ganho financeiro, passando esses métodos que estão descaracterizados da tradição e dos fundamentos e que não tem referência nessa comparação com aquilo que está consagrado nas Escrituras e pela oralidade. Esses indivíduos até podem ter experiência direta e trazer sua inferência particularizada, tirar suas conclusões. Aí entra o interesse do mercantil, do vil metal, e aí a coisa é distorcida de forma proposital e há uma inteligência, há uma embalagem, há uma aparência, há uma linguagem, um método que é para conquistar essas almas desgarradas. Eu digo que estão buscando a Umbanda pelo materialismo espiritual. Quantos procuram a Umbanda para servir? No primeiro momento, a Umbanda é um pronto-socorro. E Deus se utiliza, através dos seus enviados, dessa frente de trabalho e nos dá esse primeiro socorro, esse alento, esse conforto, para a gente levantar, fortalecer o mental, emocional, saúde, clareza. Todos nós queremos, no mais profundo do nosso espírito, a felicidade. Mas devemos buscar a felicidade em objetos permanentes, e não em coisas impermanentes. Então, a postura de servidor, que é a consciência que nós vamos adquirir no serviço, e que ela se perpetuará pela eternidade. Quantos buscam a Umbanda para servir? Quem procura a Umbanda para ser servidor? Servidão não é escravidão. Servidão não é perda de liberdade individual. Servir na comunidade, servir com a pertença a uma corrente, por vezes exige disciplina, polir o ego. Temos que limitar escolhas equivocadas, individuais, em prol de escolhas coletivas e harmonizar esse todo. É um por todo e o todo pelo um. Onde um desequilibra tem que ser corrigido. E isso desagrada esses egos soltos, individuais, que confundem livre-arbítrio com libertinagem e querem a Umbanda à sua mercê, à sua vontade, para usar a seu bel prazer e escolha. E estão fornecendo isso. Você paga o boleto, você forma o cartão de crédito, usa o meio eletrônico de pagamento, o aplicativo, manda um Pix e você é aceito imediatamente naquele curso, naquela formação que não é formação, é uma informação. E você é atendido nesse anseio dessa Umbanda Nutella, essa Umbanda sem
balizamento na percepção direta, na inferência e no estudo das escrituras ou da oralidade. Então, quanta reflexão eu provoquei simplesmente lendo um sutra do Patanjali, o Sutra 7 do livro 1. Os meios de obter verdadeiro conhecimento são percepção direta, inferência e o estudo das escrituras. Um dos fundamentos da Umbanda é a reunião comunal, para que se forme a egrégora naquele espaço físico na terceira dimensão e a partir daí tenha uma repercussão etéreo-astral até a quarta dimensão e os guias espirituais, as consciências do espaço maiores, ancorando as entidades, os guias espirituais de cada um formam uma grande corrente e a partir daí conseguem agir. E mesmo nas curas à distância, o consulente não precisa estar presente no local, mas essa reunião é necessária. Nos utilizamos durante a pandemia da possibilidade de cada um estar no seu altar pessoal e através de uma conferência online sincronizarmos nossa meditação, estudo e fazermos uma irradiação à distância. Mas isto não enfraquece, isso não nos dá o direito de reinterpretar esse fundamento, essa tradição da reunião, da comunhão tão necessária. Se o Mestre Jesus buscou os 12, o que nos sobra? Esse é um dos fundamentos da própria mediunidade, né? A formação da egrégora para que haja esse intercâmbio entre o mundo manifesto e o imanifesto, entre o físico e o astral, entre o Aie e o Orum. Então eu lanço essas reflexões, meus irmãos, porque nós estamos hoje literalmente assim bombardeados diariamente por toda e qualquer espécie de cursos e de formação em todos os campos do conhecimento. Não é só na Umbanda, esse fenômeno no yoga, no budismo, em outras tradições. Está havendo essa avalanche de oferta, de facilidade, que isso foi profetizado, né, na nova era, que aconteceria. E o Caboclo das Sete Encruzilhadas também deixou profetizado que o vil metal seria o grande inimigo da Umbanda. Então eu lanço essas reflexões, eu não sou contrário à mudança, à tecnologia, tanto que temos um canal no YouTube desde 2007, fazemos live, nos utilizamos dos meios virtuais para tentar passar um fundamento, um conhecimento, uma sabedoria que a gente vivencia, que a gente tem a experiência direta, que a gente fez as inferências, mas baseada nessa sabedoria das Escrituras, sabedoria do Oriente, sabedoria de Ramatish, de Krishna, de Patanjali, de outros sábios. Então, meu irmão, faça essa reflexão sobre o que esse humilde servo da Umbanda está falando hoje, relacionado à sabedoria oriental, e faça a reflexão: por que você procura a Umbanda? Ou por que você procura a sua religião, seja ela qual for? Você tem o anseio de ser um servidor? Você se coloca para servir esse sagrado, esse espiritual? As suas intenções, os seus movimentos são para ser servido? Não há nada de errado buscar o espiritual para ser servido no momento de aflição, de sofrimento, de tormento, de enfermidade. O problema
quando isso é um estado psíquico de anseio do ego permanente. Buscar sempre esse empoderamento espiritual para atender os seus desejos, nesse materialismo espiritual. Mesmo assim, é melhor do que ser ateu e estar completamente afastado de Deus, mas você está estacionado. Você está buscando o espiritual tão somente para o fruto desta ação. E aí entra esse oceano, essa onda enorme, esse tsunami online, oferecendo todo e qualquer tipo de serviço para satisfazer e movimentar o interesse, eu digo, dos vendilhões dos tempos modernos. Dos tempos modernos, vendilhões dos tempos modernos. Mas a Umbanda vai persistir. Nós saímos da fase de Ogum, de expansão, estamos na fase de Oxóssi. Naturalmente haverá uma depuração, uma diminuição no número de templos, mas o conhecimento associado com amor que baliza a sabedoria. Oxóssi, esse orixá que é o professor das almas, o pescador das almas, está com um influxo intenso no movimento de Umbanda. Eu sou Norberto Peixoto, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez pela oportunidade de eu compartilhar umas singelas interpretações hoje, baseado nos Yoga Sutras de Patanjali, ou seja, aforismos, afirmações para a comunhão divina desse sábio, texto clássico fundamental do sistema filosófico de Yoga. Yoga, reunião, comunhão com Deus, seja qual for o seu ideal de Deus, Deus pessoal ou Deus impessoal. É uma ciência espiritual ligada ao sistema filosófico da Índia, mas muito mais antigo da Índia como nós o conhecemos hoje. Vai bater lá na língua Devanagari, que é a base do sânscrito, que aqueles antigos rishis e sábios, siddhas, em estado alterado de consciência, tiveram essa percepção direta e, por inferência, concluíram que isso era salutar para a evolução da consciência da humanidade e tiveram a orientação dessas vozes do além, essas consciências extrafísicas que orientaram esses rishis, esses siddhas, esses sábios, por vezes a voz direta de Deus, Deus Pai e Mãe, e em um momento eles deixaram registro dessa literatura magnífica, baseada no sânscrito, no Vedas, no Vedanta, nas escolas de Yoga, sistema filosófico religioso da Índia antiga. Meu muito obrigado. Obrigado a Ramatiz, a Krishna, a Shiva, a todas as deidades, nomes e formas ligados à tradição do Oriente, a Pai Tomé, esse Swami que nos ampara e nos orienta. Meu mais profundo Axé, Saravá, Namastê, o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você. O Ori que habita em mim, saúdo o Ori que habita em você. O Orixá ou Purusha que habita em mim, saúdo o Orixá ou Purusha que habita em você. Axé, Saravá, Namastê, até a próxima oportunidade, meus irmãos.